Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como fazer um volante caseiro para PC com o Force Feedback. Se você não está ligado o que é o Force Feedback, eu vou estar deixando aí na descrição e vai estar aparecendo aí no card uma playlist que eu mostrei para vocês o que é o Force Feedback, mostrei para vocês por detalhes lá. E também fiz um vídeo comparando um volante com e sem Force Feedback na hora da gameplay ali para vocês verem o real funcionamento e se tem diferença ou não. Mas basicamente para vocês entenderem aqui, o Force Feedback é a força de retorno da física do veículo que você está dirigindo no seu game, retornando no eixo do seu volante, retornando no seu volante físico. Basicamente você vai sentir quando você bater, vai sentir as vibrações da pista, vai sentir o asfalto, as inclinações, buracos da pista, vibração do motor, tudo isso aí você vai sentir. Então o Force Feedback deixa o volante muito mais realista, demais, não tem comparação, com certeza, sem dúvida. Comparar um volante sem Force Feedback e um volante com Force Feedback, com certeza o volante que tem Force Feedback é o melhor e é o que mais vai te entregar o realismo na hora da sua gameplay. Então basicamente hoje, galera, o que eu vou fazer vai ser uma junção de 3 tutoriais que eu fiz pra vocês numa playlist que saiu aí lá em 2020/2021, no comecinho na verdade 2021, saiu lá uma playlist de como fazer volante com Force Feedback com 3 vídeos. O primeiro vídeo foi como fazer a construção do volante, a parte das madeiras, medidas e etc. O segundo vídeo é a parte da elétrica, mostrando para vocês toda a esquematização dos componentes eletrônicos. E a terceira foi um último vídeo de programação e configuração gerais ali, para você carregar a programação, configurações do software, para depois você poder abrir qualquer game aí e tá configurando o seu volante. Então o que eu vou fazer vai ser juntar esses 3 tutoriais em um só, deixando para vocês apenas partes mais importantes, aquelas que o mais breve possível que você olhou ali, assistiu essa parte, você já vai conseguir montar, claro, não tirando as partes importantes e as dicas. Eu já fiz isso aqui numa playlist no canal também, que tem 11 vídeos lá, eu juntei todos 11 em um também, de como fazer o volante caseiro sem o Force Feedback. Lá eu ensino como fazer o volante, os pedais e o câmbio. Nesse aqui vai ser apenas o volante, então você pode ir nesse outro tutorial aí para você pegar a ideia de como fazer os pedais e o câmbio. Depois você vem para esse aqui de como fazer o volante com o Force Feedback. Eu também fiz ele aí 11 em um, deu mais de 1 hora lá, e tem também a playlist com 11 vídeos todos separados para vocês assistirem. Basicamente hoje aqui então juntar 3 vídeos de como fazer o volante com Force Feedback. Se você curtir a ideia, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho para você receber todo o conteúdo aqui postado neste canal, focado em construção, de simulação, gameplay com o nosso volante caseiro aí. Deixe sua avaliação aí no comentário também para me motivar a tá continuando a trazer esse conteúdo para vocês, e aguarde que logo vamos ter mais versões de construções de volante caseiro, e com certeza vou trazer para vocês aqui no canal. Não só também volante, tem outras coisas também para sair aí, mas vamos lá que aos poucos vão saindo. Então bora pro tutorial 3 em 1, como fazer um volante caseiro com Force Feedback. Logo de cara eu vou iniciar aqui mostrando para vocês todos os materiais que a gente vai precisar para construir o nosso projeto, a parte mecânica do nosso volante com o Force Feedback, todos os materiais necessários. Esses materiais, galera, lembrando que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo um link para download de um arquivo com todas as medidas desses todos os materiais que nós vamos utilizar aqui no nosso projeto. Então se eu não falar a medida de algum material aqui, ela vai estar disponível nesse arquivo, só clicar lá, fazer o download do arquivo, vai estar lá a medida exata que você vai precisar utilizar para facilitar aí para vocês, beleza? Primeiro material aqui, galera, são a nossa tábua. Essa aqui é a nossa tábua de base da caixa do nosso volante. Ela é uma tábua de pinos. A espessura dela, galera, eu utilizo essa tábua aqui, ela tem mais ou menos 2 centímetros de espessura, ó. Ela é 24 por 25, a medida tá na descrição aí com os arquivinhos pra você baixar. Nós também temos aqui a frente da caixa do nosso volante, e também temos aqui a traseira, a tampa traseira da caixa do nosso volante. Um próximo material são esses MDF, as madeirinhas fininhas. Também tem ao outro lado o acabamento, né, o acabamento da esquerda, da direita, e também a gente também utiliza a nossa tampa. Essa aqui é a tampa da caixa do nosso volante, né? A tampa de cima aqui. Nós temos também aqui essa outra madeirinha bem pequenininha, que também utilizamos aqui na caixa do nosso volante. Ela também é uma madeira mais rígida, de 2 centímetros, a mesmo material dessa aqui, a de pinos. Vocês já vão saber onde que ela vai ser encaixada e para que ela vai ser encaixada aqui na nossa caixa do volante. Bom, agora para fixação da montagem da nossa caixa, nós vamos utilizar alguns parafusos. Esses são os parafusos que eu utilizo. Agora vindo aqui os próximos materiais de questão de estética da nossa caixa do volante, para deixar uma aparência bonita, eu utilizo esse tecido aqui, o curvinho. Ele é esse aqui, galera, ó. Aqui eu tô utilizando alguns metros dele, ó, mas a gente recorta as medidas que a gente precisa certinha para colocar e encapar a nossa caixa do volante, essas madeiras aqui, ó.
E galera, antes de darmos continuidade aqui no nosso tutorial de como fazer o volante caseiro com o Force Feedback, eu espero muito que você esteja gostando desse nosso tutorial. E para mim saber disso, vocês têm que deixar like e deixar os seus comentários aí, seja positivo ou negativo, dando dica aí, comentando o que você está achando aqui da série do canal. Então se você está curtindo, não esqueça de deixar o seu like, que me ajuda pra caramba, e seu comentário também, me fortalecendo aí e dando dicas, se curtiu ou não curtiu. É assim que eu vou saber se vocês estão curtindo o conteúdo aqui no canal, beleza? E se você quiser ajudar aqui o canal, galera, não esqueça de compartilha pra caramba nos grupos aí, pra ajudar a trazer mais esse conteúdo aqui pra galera e expandir essa comunidade aqui que a gente tem no YouTube, construções de simuladores, construções de volante caseiro, beleza? Aqui no canal, logo abaixo aí, perto do botão inscreva-se, tem a opção seja membro. Tem 3 níveis para você se tornar um membro do canal. Você vai estar ajudando pra caramba, demais, muito mesmo ajudando o canal. E além do mais, você vai estar se ajudando com os benefícios de acordo com cada membro tem aí. Dá uma olhada, vale a pena você dar uma olhadinha aí. E se você quiser ajudar a fazer parte aí da GTEC, tendo benefícios, me ajuda pra caramba, eu vou agradecer demais, beleza? Eu agradeço muito vocês aí que compartilham, comentam, deixam um like, fazem de tudo aí para ajudar a comunidade aqui. Vocês são demais. É isso aí, bora continuar aqui então a construção do nosso volante. Agora, materiais já foram passados. Alguns materiais eu não vou falar aqui, que não é muito relevante. Você vai saber já na hora da construção aqui, mais parafuso, prego, cola ali para fixar o nosso tecido, né, fazer o revestimento nessas madeiras, a proteção da madeira e etc. Já passaram então isso, então eu vou estar explicando para vocês aqui esse furo enorme. Essa madeira que eu estou aqui, galera, que tem o furo, que vai estar lá no arquivo, na descrição do vídeo, é a madeira da frente da nossa caixa do volante. Essa madeira aqui então, galera, vem aqui na frente, ó. E a outra que não tem um furo chega a ser a nossa traseira, fica lá de trás. Para a construção do nosso volante com o Force Feedback, nós vamos estar utilizando o cubo do G27, que é um próximo material, que é esse aqui, galera, um próximo material para a construção do nosso volante. Esse aqui é o material que faz parte da nossa elétrica e tanto que faz parte aqui na nossa construção, pois você vai precisar dele para fazer a medida desse furo aqui. O que eu recomendo é para a construção do volante com o Force Feedback estar utilizando o cubo do G27, pois o cubo do G27 ele já vem com o seu sistema de engrenagem feitas aqui dentro dele, onde aqui são engrenadas 2 motores, os 2 eixos dos motores girando a mesma engrenagem que gira aqui o eixo do seu volante. Então, utilizando o cubo do G27, você vai evitar de gastar comprando engrenagem, evitar de gastar comprando motores sem saber se o motor vai ser forte ou não, e também comprando o cubo do G27 você vai evitar de ter que fazer eixo usando barra roscada, que eu não recomendo muito para a utilização do volante com o Force Feedback. Você pode fazer tranquilo, de boa até, só que aí eu recomendo você estar utilizando uma barra roscada um pouco mais grossa em relação às que utilizamos no projeto com o volante caseiro sem o Force Feedback. Eu utilizo uma barra roscada um pouco mais fina, pois não vai peso, não precisa de muita resistência, mas aqui para o volante com o Force Feedback, se você for fazer com barra roscada, utilize uma barra roscada um pouco mais grossa, ou se você não quer gastar com isso aí, já vem logo de cara, compra um cubo que você economiza com engrenagem, economiza com o motor, economiza com o eixo que você precisar fazer, é muito mais simples de utilizar. Vai te dar um adianto muito bom na construção do volante aqui com o Force Feedback. Bom, então aqui, galera, esse furo é exatamente assim, ó. Na nossa base da caixa do nosso volante, vai estar fixo aqui o nosso cubo. E esse cubo, galera, ele vem aqui na frente, ó. Pois aqui, nesses 3 parafusos, nesses 3 furos que vocês estão vendo aqui, vai ser encaixado o nosso volante, o nosso aro. Então, ó, esse furo que tem aqui é justamente para ficar em aberto essa parte que a gente utiliza aqui, ó. Ó, galera, eu posicionei ele mais ou menos aqui para vocês terem uma ideia, ó. Mas ele vai ficar mais ou menos dessa forma assim, ó. Esse rasgo que eu fiz aqui, vocês estão vendo que ele é bem maior do que esse eixo que eu preciso aqui, ó. O seu volante vai ser encaixado aqui nos 3 parafusos e os motores vão girar esse eixo que vai girar o seu volante. Você girando o volante, ele vai girar o eixo, vai girar o encoder que vai estar posicionado lá atrás e etc. Já vou explicar isso para vocês. Esse volante que eu tô fazendo aqui, galera, é para um cliente que ele vai estar adicionando um volante da Scania, um aro da Scania, real mesmo, um volante da Scania. Volantes reais, galera, para você estar adicionando no cubo do G27, você tem que mandar fazer adaptadores de acordo com o aro que você vai utilizar. Então ele mandou fazer um adaptador lá, só que esse adaptador dele depende da utilização das borboletas aqui do G27. Essa daqui, ó, ela depende das borboletas. Essa borboleta aqui é uma borboleta do G29, não é a borboleta do G27, mas ela também encaixa no cubo do G27, ó, bem simples, encaixa, já encaixei. Quando gira a minha borboleta aqui, ó, ela vai girar o eixo aqui do meu cubo do G27, girando os motores, depois vai girar o encoder lá e vai dar tranquilo. Então, galera, ó, deixa eu desencaixar ela aqui e mostrar pra vocês, ó.
Vocês estão vendo esse círculo aqui, ó? É justamente a mesma medida desse furo que eu fiz aqui, um pouco maior, ó. Eu fiz então esse furo desse tamanho porque eu estou utilizando a borboleta do G29 aqui ou a borboleta do G27, tanto faz se você for utilizar aí. Mas se você não for usar a borboleta, for colocar direto aqui no seu eixo do G27, você só vai fazer um furo na medida desse eixo aqui, um pouco maior para evitar que ele fique encostando na madeira e atrapalhar na experiência do seu force feedback aí. Bom galera, eu vou montar a caixa mais ou menos para vocês verem aqui, montando com vocês aí. E vou mostrar um pouco mais explicando isso que eu acabei de falar para vocês da utilização do cubo do G27 aqui. Aí vai ficar mais explicadinho, vocês vão entender melhor, beleza? Então é isso aí galera, ó, temos aqui a nossa caixa do nosso volante praticamente montada, ó. A outra madeirinha que eu mostrei pra vocês ainda não posicionei ela, que eu já vou mostrar qual vai ser o posicionamento dela aqui. E agora assim dá pra me explicar pra vocês melhor a posição aqui do nosso cubo do G27, ó. Bom, o nosso cubo do G27, ele vai ser posicionado aqui, ó, vindo aqui um pouco pra fora o eixo dele nesse furo que a gente fez aqui. Ó como iria ficar galera. Ó galera, dessa forma, ó, agora dá pra vocês entenderem melhor, ó. Ele não tá fixo aqui, tá tudo solto, ó, só tô mostrando pra vocês, ó. E eu já consigo tá girando o volante aqui, ó. Aqui galera, dá a impressão, ó, tipo, ó, ficou muito perto, né, a borboleta minha aqui, ó, ela tá muito encostada aqui na madeira aqui, né. Só que essas borboletas que são utilizadas lá no G27, no G29, elas são utilizadas aqui pra você configurar o que quiser. Elas são 2 botões, você pode utilizar pra troca de marcha sequencial, troca de seta e tal. Só que nesse projeto aqui, essa borboleta aqui ela não vai ser funcional, pois ela só é para o cliente poder encaixar o cubo que ele mandou fazer para ele poder utilizar o aro. Então por isso eu não me importei por ela ficar aqui próxima, encostada muito na madeira. Mas se você quiser utilizar o cubo do G27, a borboleta também aqui dela, para você também estar utilizando um adaptador no seu volante, você pode também colocar um extensor. O extensor ele vai aqui no cubo do G27, depois você coloca sua borboleta, aí ela vai vir mais para frente aqui, ó. Se você colocar um extensor, ó, ele vem aqui, aí você vai encaixar ele aqui, ó. Você pode colocar um extensor maior, pode vir colocar o extensor também que quiser, pode mandar fazer também, que tem a galera que faz aí. Então isso, nesse caso, nesse meu projeto aqui que eu tô fazendo, a borboleta estar encostada ali não vai ter problema aqui, pois ele vai estar utilizando um adaptador. E ainda o volante da Scania, galera, ele é como se fosse esses volantes do Golf aqui. Ele tem um cubo atrás dele aqui, aí daí mais ou menos aqui mesmo que é o volante, onde você vai pegar nele aqui. Então ele mesmo já vai servir como um extensor, então vai ficar tranquilo. Voltando aqui, galera, pro nosso cubo do G27, outra coisa muito importante aqui. A fixação dele, galera, vai ocorrer aqui com 2 ou 3 parafusos que você queira utilizar nessa pecinha de baixo aqui, ó, formando um L aqui, ó. Tem do outro lado aqui também. Só que quando você compra o cubo, ela não tá em L assim. Ela tá envergada aqui pra cima, para fazer com que esse cubo fique assim, que é a posição que ele fica lá na caixa do G27 mesmo, original, tranquilo lá. Só que aqui no nosso projeto, a nossa frente ela é reta. Então eu tenho que entortar essa pecinha aqui e fazer um L, pra ela ficar assim, ó, reta também. Seguir o mesmo esquadro aqui da nossa tampa da frente aqui do nosso volante com a nossa base. Ela ficando reta dessa forma. Então ela ficando reta dessa forma aqui, você pode estar colocando um parafuso aqui, um outro parafuso com uma porca aqui, uma arruelazinha aqui, tranquilo para fazer a fixação. E temos aqui também, galera, essa outra pecinha aqui, que ela também vai servir para fixação dele lá na caixa do volante do G27 mesmo, para ele ficar inclinado. Aqui no nosso projeto, mais uma vez, ele tem que ficar um L assim, ele tem que ficar reto. Então essa pecinha nós também vamos ter que mexer nela. Eu vou tirar ela aqui e vou fazer isso mostrando para vocês, ó. Pronto, agora já tirei, são 2 parafusos dela aqui, esse preto aqui, ó. Ó, já tirei ela, ela estava assim, ó. Beleza, então o que vamos ter que fazer aqui, ó. Nós vamos inverter ela, lembrando que ela estava assim, ó. Nós vamos inverter ela, vamos deixar essa parte reta, continuando essa reta daqui, e essa aqui nós vamos deixar um L pra cá. Esse aqui foi o resultado dela, galera, ó. E esse L é justamente essa nossa tábua pequenininha que vai encaixar aqui embaixo dela. Deixa eu ver se eu conseguir colocar ela aqui, ó. Assim, galera. Ela vai ficar aqui embaixo, ó. Mais uma forma de você fixar melhor na caixa do seu volante. Já vai ter 2 parafusos aqui, 2 lá.
E você pode colocar mais 2 aqui que já são o suficiente. Então galera, vamos lá, vamos fixar esse nosso cubo aqui, ó. Vai posicionar ele aqui, lembrando, não esqueça de posicionar ele reto, ó, alinhado aqui na sua madeira, ó. Ele vai ter todas essas posições aqui, então você deixa ele bem alinhadinho. Vai posicionar ele aqui, beleza, deixou ele ali. Vai vir aqui, parafusar essa pecinha que a gente acabou de mexer nela, transformar ela num L. Parafusou, vai colocar a madeira aqui embaixo, ó, por cima aqui. Ver certinho se tá encaixado aqui, parafusa aqui embaixo. Ver as medidas exatas aqui, para você tirar a medida da posição onde vai estar essa madeirinha aqui. Beleza, ó, digamos que eu já encaixei o meu cubo aqui, já parafusei aqui, coloquei minha pecinha aqui, que vou colocar a madeira aqui embaixo e essa é a minha medida certa aqui. Então eu vou vir aqui, vou marcar essa medida certa aqui e vou colocar mais 2, 3, 4 parafusos lá por baixo para prender essa madeirinha aqui, junto com 2 parafusos aqui nessa pecinha de ferro aqui do cubo, vindo para prender a madeira aqui. Dessa forma o nosso cubo vai estar preso aqui embaixo, vai estar preso aqui em cima através dessa madeira que vai estar preso também na nossa base. Bom galera, já adiantei aqui um processo, o cubo do G27 já está fixo da forma que vai ficar no resultado final. Só tá faltando alguns parafusos, pois eu só fixei para mostrar para vocês, porque ainda antes de fazer essa fixação, a gente tem que fazer envelopamento aqui com o tecido, né, para aparência aqui da nossa caixa do volante, né? Porque assim na madeira ela fica feia. Já está bem firme aqui galera, você pode vir aqui ó, tentar pressionar ele aqui que ele fica bem firme, ó. Posso pegar tranquilo aqui pelo cubo, que vem toda a minha base, ela fica bem resistente aqui, ó. Então eu fixei ele aqui mais para mostrar para vocês como que é essa nossa fixação, depois de explicar e falando, é mais fácil vendo aqui, né? Essa é basicamente a fixação aqui do nosso cubo do G27 do nosso volante. Pode até ter ficado muito comprida essa parte, só falando do cubo do G27, só falando do cubo do G27 aqui, mas é a parte mais importante, é isso aqui que vai fazer o force feedback. Se isso aqui não tiver bem instalado, cara, vai ficar chato, o force feedback pode ficar batendo, tremendo, fazendo barulho no seu volante, então faça bem feitinho que aí não vai ter esses problemas aí. Bom galera, então tendo esse resultado aqui, a caixa do seu volante, madeiras cortadas, cubo já pré-fixado aqui, que você vai precisar tirar ele para você fazer envelopamento, o próximo passo na verdade agora é você fazer o envelopamento, tirar aí o cubo que você já mediu, já fez as medidas, já tá as furações certas, fazer o envelopamento aqui e depois seguir aí com os próximos passos que eu já vou passar para vocês. E ainda tem mais materiais galera, o próximo material eu já vou falar depois, que vai ser os materiais da parte dos componentes eletrônicos que vão precisar, já está com ele aqui. Eu vou fazer um vídeo sim explicando como fazer a parte elétrica de construção do volante com force feedback, ela já é um pouco mais séria, pois você já vai estar utilizando fonte ali 12 volts, 24 volts, você já pode sim estar queimando o seu Arduino, já pode estar danificando os seus componentes. Se você está gostando do nosso tutorial, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, vem fazer parte aqui da comunidade no YouTube, está te ensinando aí como construir seu simulador, não só os volantes caseiros, mas tem também os outros acessórios aí, câmbio, os pedais, temos também como fazer sensor de movimento de cabeça e logo os outros projetos que estão para vir aí galera. Então se fosse vocês aí, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro do canal que tem vários projetos novos para vir. Tem projetos aí galera que você nunca pensou que pudesse ser feito um disso caseiro, ou também nunca pensou que existisse isso. Então é um novo projeto que tá passando no canal e logo sai. Então se inscreva, ativa o sininho para não perder, beleza galera? Então bora dar continuidade aqui. Bom galera, então esse já é o nosso resultado da nossa caixa do volante com o force feedback já encapada, já com o nosso tecido, ó, já com o nosso curvinho aqui, já mudou bastante a estética. Aqui nós já temos aqui também a borboleta do G29 já conectada aqui no nosso cubo do G27, que também já está aqui. E galera, aqui na esquerda da caixa do nosso volante vai ser onde vão vir as nossas conexões do nosso Arduino, a fonte, botão e outras coisas aí. Mas aí galera, já está a diferença aqui da nossa caixa do volante, ó, já encapadinha, bem bonitinha. Ela tá assim a tampa de cima aqui, a tampa de cima também você vai encapar ela e colocar ela aqui para fechar a caixa toda. Aí você faz isso por final. Mas ó, o resultado dela bonitão, né? Já dá uma estética bem diferente, que tem que ter estética, né galera? Tem que ficar bacana. E lembra galera que eu falei pra vocês que ia mostrar a diferença de uma caixa do volante com force feedback e a caixa do volante sem force feedback, ó. Eu vou mostrar a diferença delas aqui, ó. Eu tô com duas caixas aqui, ó. E ó, e assim de primeira vista vocês já vão perceber, ó. Já percebe assim pelo tamanho, a caixa do volante com force feedback é muito maior em relação à nossa caixa do volante sem force feedback. E também o peso, a nossa caixa do volante com force feedback é mais pesada, justamente mais ainda por causa do cubo do G27. E a caixa do nosso volante sem force feedback é bem levinha.
Agora sim, galera, vocês já estão ligados de como fazer a parte da construção da caixa do volante com o Force Feedback. Vamos prosseguir aqui agora então de como fazer a parte elétrica do nosso volante. Vou passar para vocês aqui também a parte dos componentes eletrônicos, todos que nós vamos precisar, e a esquematização onde vai ali fio a fio para vocês não errarem. Preste muita atenção que tem muito detalhe, que se você errar uma conexão que for ou deixar de colocar ela, já pode acabar com o seu Force Feedback aí e não funcionar. Preste atenção também nos detalhes que eu vou dar para vocês aí. E lembrando que todos esses componentes que eu vou mostrar para vocês aqui, galera, esses componentes eletrônicos eu vendo preparados já para o nosso projeto. Eu vou estar deixando o link na descrição aí das minhas lojas no Mercado Livre e na Shopee. Eu vendo lá, por exemplo, o nosso Arduino já preparado, outros componentes também já preparados para o projeto. Vocês vão ver, vocês vão entender melhor quando eu falar e mostrar para vocês aí os componentes que nós utilizamos. E se você quiser kit também, eu vendo os kits lá, tudo preparadinho para vocês, que é difícil de encontrar. Então aqui com eu vendendo, você vai comprar os componentes preparados para os projetos e em kit já pagando aí um frete ou até sem frete, como meus anúncios lá no Mercado Livre são anúncios premium. Tem essas possibilidades aí de ser frete grátis e 12 vezes sem juros. Então aproveita, galera, sempre tem promoção e cupomzinhos lá. Então aproveita os componentes aí preparados para os projetos vendidos por mim mesmo, beleza? Então bora prosseguir aqui, galera. Se você está curtindo, não esqueça de deixar o seu like para mim continuar trazendo esse conteúdo para vocês. E motivações de vocês aí nos comentários me ajuda demais para continuar aqui com o canal, beleza? Bora criar essa comunidade bacana aí, um se ajudando o outro aí, comentando aí se você curtiu ou não, que ajuda demais, vocês não têm noção. Então bora prosseguir aqui como fazer a parte elétrica do volante caseiro com o Force Feedback. Um dos nossos primeiros componentes eletrônicos, nossos materiais aqui para a construção do nosso volante caseiro, o mais importante aqui é a nossa placa controladora. A nossa placa controladora, galera, ela é um Arduino. O Arduino, nosso modelo do Arduino é o nosso Arduino Leonardo. Existem vários outros tipos de Arduino. O que eu utilizo nesse projeto e o que eu recomendo vocês direto comprar com as mesmas especificações que eu vou estar passando para vocês é esse aqui, o nosso Arduino Leonardo. Essa é a nossa placa controladora que vai estar conectada a todos os nossos componentes que eu vou estar passando para vocês aqui, vão estar conectadas nela e ela conectada no nosso PC. Ela é a nossa placa mãe aqui no nosso volante caseiro, galera. Configurações e especificações dela. Nosso Arduino Leonardo é o Leonardo R3. Arduino Leonardo com o seu microcontrolador 32U4. Então, galera, busquem atrás do mesmo Arduino Leonardo R3 microcontrolador 32U4. Uma outra configuração dele aqui é que ele tem que estar com o bootloader liberado, o bootloader desbloqueado. Então, galera, lembrando aqui uma coisa também, os nossos componentes, todos os nossos componentes que eu vou estar passando para vocês aqui, eu faço para venda, revenda deles na verdade aqui, com as nossas configurações já que a gente precisa. No caso do nosso Arduino Leonardo, nós precisamos de uma programação para estar jogando nele, para configurar e funcionar o nosso volante com Force Feedback. Então eu já vendo o nosso Arduino com o nosso microcontrolador que a gente precisa, o exato Arduino que a gente precisa, já com essa programação. Então a única coisa que você vai ter que fazer é conectar na sua USB e fazer as ligações dos outros nossos componentes e o nosso Arduino já vai estar funcionando. Aí você já não vai precisar se preocupar em ter que jogar programação se você não tem muito conhecimento, mas na verdade é uma coisa muito fácil. Eu vou estar fazendo um tutorial sim, ensinando a você estar fazendo esse passo aí. Então os nossos outros componentes que eu vou falar para vocês aqui também, eu vou estar fazendo para revenda. O link deles vai estar na descrição para você comprar lá. E se não estiver na descrição, entre em contato comigo para eu consultar. Se eu estiver disponível, eu te mando o link lá para você estar adquirindo aí esse nosso componente para você estar fazendo o seu projeto, beleza? Bom, Arduino Leonardo aqui, vamos pro próximo componente. Nosso próximo componente, galera, é o nosso encoder incremental. O nosso encoder incremental, galera, é ele que vai ser o responsável por fazer o giro do nosso volante. Quando girar aqui o meu volante aqui, galera, quando está girando o meu volante, ele vai ter que girar o meu encoder, que o meu encoder sim vai estar entrando em comunicação aqui com o meu Arduino, e o meu Arduino lá com o PC aí vai mandar o meu comando que eu estou girando o meu volante. Bom, galera, esse nosso encoder, galera, ele é um pouco caro, mas ele vale muito a pena você estar utilizando ele. Você vai evitar a zona morta, você vai ter sincronização. Nossa, é tipo muito melhor você estar utilizando esse nosso encoder incremental mesmo. Especificações do nosso encoder incremental: ser encoder incremental, esse mesmo modelo que vocês estão vendo aqui, e seu encoder incremental aqui, no caso que eu utilizo aqui no nosso projeto, é o encoder de 600 pulsos, 600 ppr, que fala que é os pulsos por rotação. Vocês podem ver aqui, ó, que tá aqui, ó, 600 MB, esse é o 600 pulsos. Esse nosso encoder, galera, ele tem 4 polos aqui, positivo, negativo, e 2 polos de dados, que é só os dados A e B, né, os seus canais A e B do nosso encoder. Nosso próximo componente, galera, vindo aqui agora para o funcionamento do nosso Force Feedback, é o nosso drive BTS 7960. Esse é o nosso drive, galera. Esse drive aqui, galera, é uma ponte H. Para que a gente vai utilizar esse drive aqui? Esse drive ele serve porque o nosso Arduino, a corrente máxima que ele consegue nos entregar ali é 5 volts.
E os nossos motores tem que ser motores fortes, com torque, com uma voltagem forte, também alta pra gente utilizar, né? Então nós utilizamos no caso aqui no meu projeto um motor de 24 volts. Eu já vou falar pra vocês mais desse motor aqui, vocês já vão entender. Mas então, o nosso Arduino não consegue ligar um motor de 24 volts nele, porque a corrente máxima que ele consegue nos dar ali é 5 volts, então temos que utilizar uma ponte H. Essa ponte H, galera, é o drive BTS 7960. Então, galera, preste muita atenção nessas especificações do nosso drive. Agora, já que eu falei aqui do drive, já comecei a falar um pouco mais sobre nossos componentes para vir da parte do force feedback, vamos agora para os nossos motores, como eu tava falando para vocês ali. Esses são os nossos motores, galera. Aqui no projeto eu utilizo dois. Esse aqui é um cubo do G27, galera. Ele já vem aqui o sistema do eixo feito, tudo certinho, já engrenado, dois motores. Os nossos dois motores, galera, são dois motores de 24 volts. Eles têm aqui cada um, né, o positivo e negativo deles, normal, um motor DC, são motores DC de 24 volts. Esses são os mesmos motores exatos que vão no G27. Tanto é que esse aqui é o cubo do G27 mesmo, é o próprio sistema do force feedback do G27, G29 por aí. Então, galera, motores eu recomendo vocês utilizarem motores de 12 ou 24 volts. Menos que 12, esqueça. Motor de 5 volts, esqueça, não vai funcionar. Motor de 12 volts, recomendo, vai funcionar. Motor de 24 volts, recomendo, vai funcionar. Para fazer, galera, o nosso volante caseiro com force feedback, ele precisa de uma fonte para estar ligando o nosso drive para o nosso drive ligar os nossos motores. Que é aquele esquema que eu falei para vocês aqui. O nosso Arduino não consegue ligar um motor de 24 volts. A corrente máxima dele ali é 5 volts. Então por isso utilizamos nosso drive BTS, nossa ponte H, que vai estar ligada à nossa fonte, e da nossa fonte vai sair aqui os nossos motores. Então ele vai ligar os nossos motores aqui. Então o próximo componente aqui é a nossa fonte, galera. Uma coisa muito importante aqui antes de tudo que eu falar dela aqui. A primeira coisa que você tem que prestar muita atenção. Se você utilizar um motor de 12 volts, galera, você tem que pegar uma fonte de 12 volts. Se você utilizar um motor de 24 volts, você tem que pegar uma fonte de 24 volts, mas você também pode estar usando uma de 12. O que você não pode fazer é assim, ó. Utilizou um motor de 12 volts, você não pode utilizar uma fonte de 24 volts nele, porque você vai queimar. Nunca mais, a voltagem nunca pode ser mais, pode ser menos, mas nunca mais. Então aqui, o meu motor do G27 aqui, os motores que eu tô mostrando pra vocês aqui, que eu tô utilizando no cubo do G27, são 24 volts. Então eu utilizo uma fonte de 24 volts. Para me utilizar o que ele realmente precisa ali. Eu poderia sim estar utilizando uma de 12, beleza, não vou queimar ele assim. Eu só não posso utilizar um motor de 12 volts e utilizar uma fonte de 24, aí esqueça, você vai queimar, então preste muita atenção nisso. Bom, agora tem uma outra coisa também que eu já vou falar para vocês, mas não deixa eu mostrar essa fonte aqui. Bom, galera, essa aqui é uma fonte, galera, que ela é muito usada para som de carro, ligar LED. Essa é uma fonte aqui, é uma fonte muito boa, é uma fonte chaveada. E se você for pegar uma fonte, galera, procure pegar uma fonte também desse modelinho, que eu recomendo muito você estar pegando uma fonte desse modelo. É exata, essa fonte aqui desses modelos aqui, galera, é a perfeita para o nosso projeto. Você vai evitar muito problema com ela. Eu já tive problemas até encontrar uma fontezinha boa, galera. Eu já danifiquei até meus motores do G27 por causa dessa questão de fonte. Então por isso que eu tô explicando muito bem essa parte para vocês aqui, para não acontecer isso com vocês. Então, ó, essas fontezinhas, galera, se você pesquisar aí fonte chaveada 24 volts, de acordo com a voltagem que você está utilizando, você vai encontrar ela aí. Ela é bem barata, não é cara, e ela é uma fonte bem construída, é uma fonte bem tranquila para você utilizar. Ela também tem um potenciômetro aqui, galera, você tem que tomar muito cuidado com isso, que esse potenciômetro serve para regular a tensão dela. Essa minha fonte aqui é uma fonte que tem a saída 24 volts e 5 amperes. Nesse potenciômetro aqui, se você ligar ela lá e colocar um multímetro aqui no positivo e negativo dela, você vai ver quantos que ela tá vindo aqui. Quando você compra ela, ela vem mais ou menos com 22 volts, mais ou menos, se não mexer nesse potenciômetro. E se você mexer nesse potenciômetro e regulando, essa voltagem dela vai aumentar. Ela pode chegar até mais ou menos no máximo ali 25 volts, mas o que ela entrega mesmo é 24. Então, quando vocês forem pegar ela, galera, pega um multímetro, mede quanto que ela veio aqui, para você evitar de que ela esteja, por exemplo, com 25 volts aqui, você queimar os seus motores que são 24. Então eu recomendo, galera, o que eu fiz aqui foi eu pegar e deixar ela em 23.5, 23.6, menos que 24. Se acontecer alguma oscilação dela subir ou descer, ela tem essa margem de erro aí para não queimar o meu motor, então façam isso também, beleza? Mas como ela é uma fonte chaveada, ela é bem difícil acontecer isso, mas é melhor evitar, né? Vou falar agora para vocês que é muito importante a questão da nossa amperagem para os nossos motores aqui. O que eu recomendo? Fonte de 5 amperes a 10 amperes. 5 amperes tá bom, 10 amperes tá ótimo. Eu estou utilizando 5 amperes. Por que eu estou utilizando 5 amperes, galera? Porque esses modelos de fonte de 5 amperes
só existem esses modelinhos pequenininhos aqui que são perfeitas para nosso volante, ela cabe certinha lá. Se você for pegar uma de 24 volts e 10 amperes, a de 10 amperes já tem 20, quase 20 centímetros assim, ela já é bem grande. Ela também cabe, mas já fica mais apertadinha ali. Só que você tem que prestar muita atenção também nessa questão de amperes, galera. Você pesquisa qual o modelo do motor que você está utilizando, vê quantos amperes ele é. Se o seu motor, por exemplo, é 2 amperes, você não pode ligar numa fonte menos de 2 amperes. Se o seu motor é 2 amperes, você pode sim ligar uma fonte com mais amperes. É até recomendado, porque aí o motor vai trabalhar com mais força, é o que a gente precisa aqui no nosso projeto. Então eu estou utilizando uma fonte de 5 amperes, tá funcionando com os motores originais do cubo do G27, não deu problemas, então tá funcionando tranquilo. Então se você for fazer o mesmo que eu aqui com o cubo do G27, os mesmos motores, já recomendo logo de cara essa fontezinha 24 volts 5 amperes. Bom galera, agora nossos componentes de agora, os próximos aqui são componentes simples, mas que vão te ajudar no funcionamento e na prática da utilização do nosso volante com force feedback aqui. E até mesmo nas ligações, tem alguns na verdade que são importantes sim aqui. Bom, o primeiro aqui desses são um botão aqui on-off. Ele vai servir para desligar ou ligar o seu volante, o giro do seu volante, para calibrar o seu volante, ele vai servir para bastante coisa. Tem que ser um botãozinho on-off, esse é um botão que é liga ou desliga. Um outro componente que eu também utilizo para ajudar na nossa facilidade da utilização do nosso volante aqui é esse conector macho aqui tipo 8. Esse conector macho tipo 8 aqui, galera, vai servir para vir os nossos conexões aqui da nossa tomada, que vai estar ligado o nosso force feedback na tomada. Sim, no nosso projeto com volante com force feedback, ele vai sim precisar estar ligado na tomada, que é você vai estar ligando essa fonte aqui. Ela tem que estar ligada na tomada. Então, para conexão dela, eu utilizo esse conector tipo 8. Vem conectado aqui, ó, na esquerda do meu volante, você pode até ver ele ali, ó. Já tem um conectado ali. E para conectar esse conectorzinho lá na nossa tomada, eu utilizo esse cabo aqui, ó, que vem o conector para você conectar na tomada, né, normal, e sai o fêmea desse mesmo conector tipo 8 aqui, ó. Então você vem com ele aqui, conecta e tira a hora que você quiser. Isso aqui vai ser para desconectar e ligar a sua fonte do seu force feedback, porque ela precisa estar na tomada. Próximo componente aqui são jumpers. Esses jumpers vão ser para você estar ligando no nosso Arduino, vai ser ligado também no nosso drive, então você vai utilizar um pouquinho deles aqui. E ele é muito bom também que você evita soldar. Se você não tem ferro de solda, você nem vai precisar com esses jumpers aqui. É bem melhor você utilizar os jumpers aqui, até porque você não vai ficar soldando coisa no Arduino, né? Não é muito bom não. E agora uma coisa muito importante são os nossos cabos aqui, os nossos fios para estar ligando a nossa fonte e estar ligando o nosso drive. Bom galera, você não utilize fio fino, galera, para você estar ligando a sua fonte e nem para estar ligando ela no seu drive. Eu utilizo esses fios aqui, eles são um pouco mais grossos, bem mais grossos em relação aos nossos jumpers aqui, ó. Eu utilizo esses daqui, ó. Eu recomendo vocês utilizarem fios mais grossos do que você utiliza do jumper ali, ó. Tem esses dois modelos que eu trouxe aqui para vocês verem, para vocês terem uma ideia. É galera, pareceu bastante componente, né? Parece ser bastante, mas até que não é não, é bem pouco. Depois você vê montado aqui, você vai ver que é bem pouco. Mas aqui é jumper, driver, Arduino, encoder, fonte, cabo, o nosso cubo de G27. São esses basicamente os nossos materiais elétricos, nossos componentes eletrônicos para a construção do nosso volante caseiro com o force feedback. Bom galera, agora eu vou lá para a tela do PC mostrar para vocês o passo a passo como vai fazer essas ligações dos nossos componentes aqui, onde vai fio a fio certinho lá, e depois eu volto aqui mostrando o resultado final junto com o posicionamento dos nossos componentes, como que eles vão ficar organizados na nossa caixa aqui, beleza? Sendo assim, vocês vão ver já o nosso resultado final, nossos componentes e os nossos fios ligados, como que vai ser a passagem deles aqui na nossa caixa. Então galera, não esqueça de estar deixando seu like se está gostando desse vídeo. Se você está aprendendo, está conseguindo fazer o seu volante, se inscreva, ative o sininho, avalie o vídeo que é muito importante, beleza? Bora lá agora mostrar para vocês a esquematização passo a passo das nossas ligações do volante caseiro com o force feedback. Primeiro eu coloquei aqui o nosso Arduino Leonardo, nosso componente que é a placa-mãe aqui do nosso projeto, né? Ele que é o controlador geral de tudo aqui. Especificações, já falei, você já sabe as especificações do nosso Arduino Leonardo, então vamos começar aqui. E agora o nosso próximo componente que eu já estou colocando aqui é o nosso encoder incremental. Especificações dele você também já sabe. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, galera, mostrando os materiais ali, é os nossos dois resistores de 1K que você precisa para estar ligando o nosso encoder incremental. O nosso encoder incremental ele precisa da utilização de dois resistores de 1K, seguindo essa ordem dessas cores marrom, preto, vermelho e dourado, são os resistores de 1K. Através dessas cores, dessas sequências que você vai saber quanto que é essa resistência. No nosso caso, uma resistência de 1K, você vai precisar de dois desses resistores
para ligar o nosso encoder incremental. Bom, então primeira coisa aqui, vamos por partes, vamos ligar primeiro o nosso encoder aqui. Eu estou mostrando para vocês aqui o nosso encoder com os 4 polos dele, positivo, negativo e 2 polos de transferência de dados, que é as nossas portas, que vamos utilizar nossas portas RX e TX. Bom, então primeiro vamos lá fazer a alimentação desse nosso encoder incremental aqui. Vou pegar o negativo dele, nosso conector preto, nosso cabo preto, vou estar ligando a nossa porta GND do nosso Arduino Leonardo. Vou agora estar ligando o positivo dele, pegar o positivo dele, cabo vermelho, e estar ligando a nossa porta 5V, nossa porta 5 volts do nosso Arduino. Lembrando, preste muita atenção, o nosso encoder incremental tem que estar ligado em 5 volts. Cuidado para não se confundir e ligar em 3.3 volts. Isso não vai queimar, mas tome cuidado nessa parte aí que ele precisa dos 5 volts para funcionar, beleza? Bom, agora vamos estar ligando os dois outros polos que sobraram. Por exemplo, nesse exemplo eu estou mostrando um verde e um azul, mas as cores tanto faz. O que importa é que os dois são canais A e B que o encoder incremental utilizam. Então o que nós vamos ter que fazer? Esses canais aqui, galera, vai ser responsável por me dizer se o meu encoder está girando para que lado, se ele está girando para a esquerda ou se ele está girando para a direita. Então nós vamos utilizar aqui no nosso Arduino Leonardo nossas portas RX e TX. São elas que vão estar ligadas aqui no nosso encoder incremental e vão mandar essas informações para que lado eu estou girando. Tanto para o nosso drive BTS ele também vai mandar. Então o que nós vamos fazer, galera? Vou pegar um desses conectores aí, vou estar ligando a nossa porta 1, a nossa TX. E outro dele vou estar ligando a nossa porta digital 0, a RX. A sequência disso não necessariamente precisa ser um verde na porta 1 e o branco, o azul, outra cor que tiver aí no seu encoder ser na porta A0. O que vai mudar é que se você está girando no seu jogo lá, nas configurações, você está girando para a esquerda e o triângulozinho lá das configurações do nosso software, que vocês vão entender isso um pouco mais no próximo tutorial que eu vou fazer de configuração. Se eu estou girando para um lado e ele está girando para um lado lá, você pode vir aqui e inverter esses fios, colocar o que está na porta A0, colocar na 1 e o que está na 1 colocar na 0. Mas isso não é necessário, galera, não se preocupe com isso, pode colocar. Tanto faz a ordem deles aí, tanto que os dois polos do encoder estejam na porta digital 0 e 1, beleza? Agora a gente tem que ligar o nosso resistor, que é muito importante. Como vai ser feitas as ligações dos nossos resistores? Esses nossos resistores, galera, eles vão sair dos nossos 5 volts e vão ser ligados para os nossos dois polos, nossos dois canais A e B do nosso encoder incremental aqui, os nossos dois fios aqui nesse exemplo, nosso conector verde e o nosso conector azul. Então, como eu estou mostrando para você aí, um resistor está saindo 5 volts, está indo para o meu fio verde. Outro resistor está saindo do meu 5 volts também, está indo para o meu fio azul. Pronto, é isso, nosso encoder está ligado, nosso volante a partir daí já está funcionando. Mas falta um detalhinho do volante aqui agora, que é o nosso switch on-off, nosso botãozinho off. Se não tiver esse botão off ligado aí, o nosso encoder não vai girar. Então o que nós temos que fazer? Eu vou ligar esse nosso switchzinho on-off na porta GND do nosso Arduino. Eu vou estar ligando nessa porta GND daqui de cima, que fica mais visível para vocês verem aí, e vocês também podem estar utilizando ela, tranquilo. Bom, então agora falta ligar esse outro conector do nosso switchzinho on-off numa porta digital. Essa nossa porta digital, ela é uma que já está setada na nossa programação própria para fazer esse papel aí de ligar ou desligar o nosso encoder, tanto para calibração também, que é a nossa porta digital 6. Eu já estou ligando aí, como vocês viram aí, um polozinho, um fio laranja aí, né, ligado na nossa porta digital 6. Então o nosso switchzinho tem um GND e outra conexão numa porta digital, nossa porta digital 6, beleza? Bom, agora sim o nosso encoder incremental já está funcionando, o encoder está ligado, resistores, nosso switch, beleza, vamos para o próximo passo aqui. Agora, nosso próximo passo, já estou colocando aqui o nosso drive BTS 7960. Especificações, você já sabe, já mostrei para vocês quais são as exatas que você precisa. Bom, galera, agora uma coisa muito importante aqui nesse nosso drive BTS. Vocês estão vendo esses pinos aqui? Ele tem aqui 8 pinos na esquerda dele aqui. Bom, eu vou passar esses pinos para cá, vou mapear ele aqui, mostrar para que vai servir cada um deles aqui, ó. O nosso primeiro, nessa ordem que eu estou mostrando aqui, nessa posição da imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. O nosso primeiro pino é um GND, o nosso segundo pino é um 5 volts, os outros dois embaixo nós não vamos utilizar, mais dois embaixo são os dois 5 volts e os últimos dois embaixo são conexões LPWM e a outra conexão RPWM. Essas aqui são as conexões, né, do PWM para a esquerda e para a direita. É a partir daqui, essas duas conexãozinhas aqui, que o nosso encoder vai mandar informações para as outras portas do nosso Arduino. Dessas portas ele vem para cá pro drive e o nosso drive vai saber para que lado tem que girar o meu motor e que força também ele vai ter que estar girando esse meu motor, beleza? Então agora, essas conexões já estão mapeadas, nós temos que fazer as ligações nessas conexões que vão lá no nosso Arduino, do nosso Arduino para essas conexões aqui
do nosso drive BTS 7960, que é o que? Primeiro, vamos fazer a ligação GND dele. Eu vou estar pegando o mesmo GND que eu estou utilizando de lá do encoder para ficar mais fácil aqui no nosso esquema, e vou estar ligando esse GND dele aqui, beleza. Eu vou fazer a mesma coisa pegando os 5 volts, lembrando que os 5 volts são 3 5 volts no nosso drive BTS. Não esqueçam disso, se você não ligar esses 3, o drive não vai funcionar, ele nem vai ligar. Então, ó, preste atenção como o esqueminha está aqui do lado. São 3 5 volts que vocês vão estar ligando nesses pinos. Tome muito cuidado, preste atenção na ordem, na sequência desses pinos aqui para você não ligar errado, beleza? Agora os próximos, o LPWM e o RPWM, vão estar ligados em portas que já estão setadas também na programação lá pro nosso Arduino, que são o que? Nossas portas 10 e 11, nossas portas digitais 10 e 11. Então o que eu vou fazer, galera? Vou pegar o meu pino aqui LPWM e vou ligar na minha porta digital 10. Vou pegar o meu pino aqui agora RPWM e vou estar ligando minha porta digital 11. Isso aqui é a mesma coisa do encoder lá. A posição delas tanto faz qual vai estar na 10 e qual vai estar na 11. A única diferença é que também o seu force feedback pode funcionar invertido. Mas também lá no nosso software você também tem uma opçãozinha, uma caixinha lá para você marcar e inverter essa posição e pronto, você não precisa estar trocando fio, beleza? E é isso aí, galera, nosso Arduino Leonardo já vai estar conseguindo, através dessas conexões apenas nesses pinos aqui, mandar as informações de força, de para que lado que vai ter que girar o meu motor, quanto que ele vai girar meu motor, tudo aqui pro nosso drive BTS, beleza? Nossa ponte H. Agora o próximo passo aqui é a gente alimentar esse drive BTS para ele estar alimentando os nossos motores. Como falei para vocês lá, o nosso Arduino Leonardo, a corrente máxima que ele consegue nos entregar aqui é 5 volts. E fazer force feedback com o motor de 5 volts, esqueça, não tem como mesmo. 12, 24 volts é o ideal. Vou colocar aqui a minha fontezinha é exatamente a que eu utilizei lá. E vou fazer o que? Vou pegar o positivo e o negativo dela. Pronto, positivo e negativo dela. Vou fazer o que? Vou estar ligando o negativo exatamente nessa ordem aqui que eu estou mostrando para vocês. O primeiro pino dessas conexões verdes que vocês estão vendo aqui na direita. Preste bem atenção nessa posição que eu estou colocando o drive, galera. Pode ver que ali em cima tem escrito ali Arduino de frente para você. Então, quando você for montar, monte também nessa mesma posição para você não inverter esses positivos e negativos aqui. Então, nessa posição, minha primeira conexão ali é o meu GND. A segunda conexão, então, vai estar sendo meu positivo da minha fonte. No meu caso, vem aqui os 24 volts. Bom, agora o próximo passo é a gente ligar aqui nesses outros dois conexões, as conexões verdes que estão aqui, né? Com os parafusos, bem simples, está ligando ela ali. É os nossos motores. Eu vou colocar aqui o meu cubo do G27 com os dois motores. E uma coisa muito importante aqui, ó. Se você utilizou o cubo do G27, são dois motores. E o que você vai ter que fazer para ligar esses dois motores aqui numa só conexão do nosso drive aqui? Você tem que fazer, ó, você vai pegar negativo de um, negativo de outro, vai juntar. Positivo de um, positivo de outro, vai juntar. Isso vai fazer com que você tenha, igual eu tô mostrando para vocês aqui, um positivo e um negativo. Um positivo são dois positivos, né, do motor, que vai girar um positivo só, e os negativos são dois negativos, um de cada motor, que vai girar um negativo só. Então um negativo, conexão da de cima, a de baixo no caso aqui agora do nosso positivo da nossa fonte, e o positivo dos nossos motores, a última conexão aqui dos nossos pinos verdes aqui, né, igual eu tô mostrando pra vocês nesse exemplo aqui. Bom, galera, isso aqui é muito simples, bem simples mesmo. Parece ser uma coisa bem complicada, mas na verdade não é. Mas aqui no esquema que vai parecer que é muito complicado por causa da quantidade de fios aqui. Mas quando você está montando, você vai ver que não é muito isso não. Você vai se acostumar. É bem simples mesmo, bem poucas coisas que você vai precisar ligar. Nosso encoder, drive, fonte, motor, ligado tudo no nosso Arduino Leonardo. Pode ver que aqui o nosso Arduino Leonardo é a nossa placa-mãe aqui mesmo, né? Do nosso projeto, é o controlador geral aqui mesmo. Bom, galera, e como eu falei pra vocês, agora eu vou estar mostrando como está posicionado, como está a organização dos nossos componentes eletrônicos aqui dentro da caixa do nosso volante com force feedback. Como está organizado aqui dentro, ó. É isso aqui, galera, é isso aqui a organização. Não tem muito o que se fazer, não tem muito o que se organizar aqui. Basicamente, ó, são esses fios aqui já tem um pouco de fio. Aqui no nosso drive já tem outros, nossos motores aqui já estão ligados. Nossa fonte já parafusada toda aqui embaixo, na madeira traseira aqui. Bom, vamos lá, posicionamento. Nosso Arduino Leonardo está na esquerda da caixa do volante, lá atrás na esquerda. Na caixa do volante na esquerda também tem a conexão dele, ó. Deixa eu conectar ele aqui. Aí, conectei, ó. Pronto. Na esquerda da caixa do volante já tem a nossa conexão para o nosso cabo da fonte, que a nossa fonte está presa na direita da nossa caixa do volante, lá atrás, na madeira traseira. Ele vem conectado aqui nesse cabo que eu mostrei para vocês, o tipo 8, né? Vem conectado aqui, aí vai aqui na tomada, ó. Envio esse cabo aqui também, ó. Ele vem, é bem fácil, ele não tem uma posição para você colocar, tanto faz você colocar assim ou você colocar invertido assim. Pronto, já está conectado.
Aí você vem, liga ele na tomada lá, já vai estar funcionando os motores aí do Force Feedback, né? Ligado a fonte pro Force Feedback. O drive, ele vem conectado na direita da caixa do nosso volante, logo na frente da nossa fonte, conectado aqui bem preso, ó, bem fixo. E os nossos motores também já são ligados aqui no nosso drive. As ligações como eu mostrei para vocês aí no esquema. Aqui também na esquerda da caixa do nosso volante tem um botãozinho liga e desliga, né? Do giro do volante. Nossas borboletas aqui, tranquilo, normalzinho, nosso cubo. Essa ficou a nossa organização. Arduino, drive, fonte e o nosso encoder está escondidinho aqui dentro aqui, ó. Quando eu giro o meu eixo aqui, ó, do meu cubo, ó, ele já gira lá o eixo do meu encoder já certinho, fica bem da hora ali, ó. A posição dele fica bem tranquila aqui, ó. Tá bem preso ali, coloquei uma abraçadeira ali com os parafusos. E uma coisa muito importante aqui, galera, muito importante mesmo, é você fazer o que? Deixe muito bem fixado esses componentes aqui, porque o Force Feedback vai mexer. Então, galera, se ela fica mexendo aqui, esses componentes podem ficar batendo, a fonte pode ficar batendo, o nosso Arduino vai ficar batendo alguma coisa e pode barulhar. E isso tudo, os barulhinhos, vai chegar uma hora que vai ficar irritante, entendeu? Beleza, galera, agora eu já fixei aqui a nossa tampa, a tampa de cima aqui do nosso volante. Ele já está no resultado final. Ele só não está com o volante aqui, galera, porque o volante, ele é um volante que o meu cliente, ele já tem lá, um volante da Scania. Ele tem lá, tá usando o G27 ou o G29, não me lembro muito bem, mas ele tá usando lá no volante dele. Ele adquiriu aqui o GTEC, então ele vai tirar esse volante, o aro da Scania que ele está usando lá no volante da Logitech, e vai estar utilizando o nosso aqui. Mas o que acontece, galera? Dessa forma aqui ele já está pronto. É isso aqui, vocês chegaram a isso, finalizaram, o seu volante já está pronto. Ó, aqui a tampa dele, galera, ó. Esse é o resultado dele aqui. É uma caixa bem grande, né, galera? Em relação, se você for comparar a caixa do volante sem Force Feedback, você vai ver que ela é bem grande. E você já deve estar se perguntando o que tem cheio de furo na caixa, na tampa da frente aqui, né? Esses furos aqui, galera, eles são para evitar o aquecimento dos nossos componentes ali dentro. O único componente aqui, galera, depois de todos os meus testes que eu já fiz, eu fiz testes tipo jogando meia hora, uma hora, e testes estressando o motor mesmo, com alguns testes de software. Tipo aqueles testes que eu fico jogando o volante para um lado para o outro, girando ele todo, voltando, travando e tal. Deixei rodando tipo 40, 50 minutos esses testes, para ver se algum dos nossos componentes esquentava aqui. Fui ver nossa fonte, nada. Nosso drive também, a mesma coisa, temperatura ambiente, não esquentou nada. Nossos motores, esquentou. Nossos motores já esquentou. Mas ele esquentou não numa coisa muito preocupante. Porque nos testes que eu fiz, foi um teste exagerado. Foi uns testes de estresse, travando o motor. Eu girava meu volante todo para a direita, depois do nada eu mandava ele voltar para a esquerda. Então nessa troca, ele travava e voltava por outro sentido. Então isso ficou toda hora assim, né? Por horas. Então foi um teste bem estressante do motor, senão ele esquentou. Isso não iria acontecer numa gameplay. Você não ia ficar jogando o volante para lá e para cá toda hora, né? Às vezes você pega uma estrada ali, você fica o volante mais reto. E aí é o tempo dos motores dar aquela esfriada. Mas mesmo assim, para evitar, eu fiz alguns furos de saída aqui, né? Esses outros furos aqui estão exatamente na linha, mais ou menos, da direção dos motores, porque o calor, né? O quente que vier aqui, ele tende mais a subir. Então já sobe, já sai por aqui. É bem pouco, é bem simples, isso talvez nem adiante muita coisa, mas eu acredito que pelo menos uma coisinha assim ele vai adiantar. Bom, galera, então eu espero muito que você tenha chegado também esse resultado igual eu cheguei aqui, você tenha conseguido fazer o seu volante caseiro com Force Feedback com a ajuda desses nossos tutoriais. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber os próximos tutoriais, que os próximos vão ser importantes. É o que vai fazer o seu volante funcionar da forma que ele deve. Eu vou te passar as configurações exatas para você ter uma experiência boa com o Force Feedback. Como vocês acabaram de ver, a nossa parte elétrica não é tão difícil assim, é só questão de prestar atenção ali ponto a ponto com os detalhes que você consegue fazer tranquilo, bem de boa. Agora o nosso último passo, que é o último vídeo da nossa playlist lá de 3 vídeos, que é a nossa parte de programação e configurações gerais do software, carregamento e programação para nossa placa controladora, nosso Arduino. E depois isso aqui você vai precisar fazer também só uma vez na vida, o resto é só você abrir o seu jogo e configurar como qualquer outro volante da vida aí, você vai estar funcionando tranquilo. Então lembrando para vocês que todos esses componentes aqui, por exemplo, nosso Arduino, essa parte de programação que a gente tem que carregar nele,
Se você comprar comigo, essa parte você não vai precisar fazer, porque eu já mando com a programação específica que você pedir ali logo depois de você finalizar a sua compra, beleza? Então bora aqui, programação e configurações gerais do nosso volante caseiro com Force Feedback. Preste muita atenção nos detalhes, nas configurações, que se você fizer uma configuração mal feita ou errada, grande parte do seu volante aí, do seu Force Feedback também pode não funcionar. Então bora lá. Então beleza, vamos lá direto ao assunto. Primeira coisa que você vai ter que fazer, ó, você vai lá no nosso site e vai sair na descrição, você vai acessar aqui a aba Downloads e aqui na aba Downloads você vai procurar por esse aqui, ó, programação e configuração arquivos GTEC. Aqui, galera, são os arquivos exatos que vão precisar para estar configurando nosso volante aqui, a programação, o drives, o software de configuração do volante, tudo completinho, organizei certinho para vocês ir na pasta disponível gratuito para vocês. Bom, galera, então já está aqui, ó, já baixei o arquivo, já está aqui, ó, essa pastinha compactada, arquivos kit GTEC. Então, como está compactada, você vai precisar estar descompactando ela aqui. Compactei, vem aqui a pastinha arquivos GTEC, vou estar abrindo ela. Dentro dela já vem aqui outras pastas, drivers, xloader, ffbwheel, um arquivinho, né, .rex, um bloco de notas aqui e o nosso software willconfig. Esse willconfig aqui é o nosso software para configuração do volante. Eu já vou explicar como está instalando ele aqui para vocês. Então beleza, galera, arquivos baixados, já extraiu a pasta, você vai vir aqui no seu menu iniciar, vai clicar com o botão direito, vai vir em gerenciador de dispositivos. Aqui em gerenciador de dispositivos, o nosso Arduino vai ser encontrado aqui nesse campo aqui, a portas com ELPT, pois o nosso Arduino ele é um dos dispositivos que utiliza portas com aqui, então ele vai ser encontrado aqui. Você vai clicar aqui nessa setinha e ele vai aparecer aqui. Então beleza, eu vou conectar o meu Arduino aqui no USB, conectei, ó. Meu gerenciador de dispositivos atualizou e já apareceu um novo dispositivo aqui, ó, dispositivo serial USB com 12. Então eu tenho certeza que esse aqui é o meu Arduino Leonardo. Bom, a única coisa que está errado aqui é que o nosso computador não está reconhecendo o nosso Arduino Leonardo, pois aqui era para estar escrito Arduino Leonardo e com 12 aqui, ou com 8, com 10, tanto faz a numeração. Isso acontece porque está sem os drivers que precisa para estar reconhecendo aqui no nosso PC. Então o que nós vamos fazer? Eu vou clicar com o botão direito, atualizar driver, vou vir aqui em procurar driver no meu computador e aqui nessa pastinha eu vou em procurar e vou caçar a pastinha que você acabou de baixar lá no nosso site, a pastinha arquivos kit GTEC. Eu vou caçar ela aqui. Aqui está a minha pastinha, galera, arquivos kit GTEC, e nela eu vou selecionar essa pasta drivers aqui, ó. Se você for nela aqui, ó, tem a pastinha drivers aqui, então você vai selecionar ela aqui, fazendo com que aqui em pasta fique drivers, beleza? Então selecione ela, vou dar um ok e vou clicar aqui em avançar. A partir daqui, ó, já vai estar instalando os meus drivers aqui para o meu Arduino, beleza? Ele já instalou, ele não pediu confirmação de instalação do driver, mas pode ser que para você apareça uma janelinha aqui perguntando se você permite ou não a instalação desse drive para esse dispositivo, o nosso Arduino Leonardo. Pode permitir, é confiável, os drives são exatos, os próprios que é utilizado no software do Arduino, o Arduino IDE, você não vai ter problema com isso, pode permitir que é os certos, beleza? Bom, então já atualizou, vou fechar aqui, o meu gerenciador de dispositivos atualizou e já mudou aqui, Arduino Leonardo com 12, agora sim, agora está certo, agora está certinho, o nosso Arduino já está sendo reconhecido pelo nosso PC. Agora o nosso próximo passo aqui, galera, é jogar nossa programação para esse nosso Arduino, para transformar esse nosso Arduino num controlador de jogo. Que é isso que a gente precisa, nosso volante ele tem que ser reconhecido como um controlador de jogo aqui no nosso PC. Então o que nós vamos fazer? Eu vou voltar aqui na nossa pastinha arquivos kit GTEC que você baixou aí. E eu vou abrir essa pasta xloader e vou abrir esse executável aqui, ó, xloader, ó, xloader aqui, ó, .x. Vou dar 2 cliques nele e vou estar abrindo ele. Beleza, ele abriu, ele é essa janelinha pequenininha aqui. Então vamos se organizar para ficar mais fácil aqui. Eu vou pegar a minha tela do gerenciador de dispositivos, colocar aqui na minha esquerda e vou pegar a telinha do meu xloader, vou deixar aqui também. O que nós vamos ter que fazer, ó? Aqui em xfile, você vai clicar nesses 3 pontinhos e vai caçar a nossa pastinha arquivos kit GTEC. No caso, ó, já está aqui, arquivos kit GTEC, vou abrir ela e vou selecionar esse arquivo aqui, ó, ffbwheel 0.6.leonardo.rex. Essa aqui é a nossa programação. Vou selecionar ela, vou clicar em abrir. Pronto, aqui em xfile está a nossa programação lá agora. Bom, aqui em device eu vou estar deixando Leonardo 32U4, que é o nosso microcontrolador do nosso Arduino, né? O ATmega 32U4 e o nosso Arduino Leonardo. Agora aqui em portas com, galera, essas portas aqui eu tenho que selecionar a porta bootloader do meu Arduino. Lembra que lá no tutorial eu falei para vocês lá sobre o bootloader, que é um requisito que tem que ter o bootloader? Então é justamente por causa nessa passo aqui. A nossa programação nós temos que jogar quando o nosso Arduino estiver no modo inicializador, que é o modo bootloader dele. Então aqui eu tenho que selecionar a porta que ele está com o bootloader.
Mas nos fala que tá aparecendo várias portas aqui, ó. Como é que eu vou saber qual é a porta do bootloader? Bom, galera, então o que nós temos que fazer para encontrar essa nossa porta bootloader do nosso Arduino? Bom, na nossa Arduino tem um botãozinho vermelho que é um botão de reset. Você vai dar 2 cliques nesse botão de reset, como se você está clicando com o mouse e abrir uma pasta aí. Eu vou dar 2 cliques nele aqui para mostrar o que vai acontecer, ó. Dei uma olhada na minha tela do gerenciador de dispositivos aqui, ó. Vou dar 2 cliques nele lá, ó. O Windows fez um som que desconectou. Apareceu aqui, ó, Arduino Leonardo bootloader com 26 agora, ó. Tava com 12, se não me engano, né? Deixa eu esperar ele voltar aqui, ó. Tava com 12. Aí agora apareceu com 26 e apareceu o bootloader ali. Então o que nós temos que fazer aqui em portas com LPT, ó, vai estar qualquer uma aqui. Então o que nós temos que fazer? Eu vou dar 2 cliques no meu botão de reset do meu Arduino. Vai aparecer aqui Arduino Leonardo bootloader, uma outra numeração de porta. Essa outra numeração de porta que apareceu, eu vou setar aqui e vou clicar rapidinho em upload, porque esse modo bootloader só fica 10, 8 segundos aqui. Então tem que ser muito rápido para não dar falha na upload aqui. Então, ó, vou fazer junto com vocês, ó, 2 cliques no botão reset. Arduino Leonardo bootloader com 26, vou tacar com 26 aqui, vou clicar em upload. Aqui embaixo vai estar o status aqui, ó. Ó, deu uma falha, foi até bom dar uma falha, ó. Por que deu uma falha? Eu não fui tão rápido, eu tenho que fazer muito mais rápido isso. Então, ó, já que eu sei que é com 26, já tá setado com 26 aqui, eu só vou dar 2 cliques no meu reset aqui, ó. Dar 2 cliques nele aqui. Esperar ele abrir o bootloader, abriu, pronto, já clico em upload rapidão. Ó, agora parece que vai, ó. Pronto, agora foi, ó, já apareceu aqui 27.250 bytes do uploaded, pronto, tá tranquilo, já fez a programação, já foi feito o upload pro nosso microcontrolador aqui no nosso Arduino. Então eu posso fechar esse Xloader. Então agora eu vou vir aqui no meu menu iniciar, vou pesquisar configurar controladores de jogos, ó. Já apareceu aqui, nem precisei digitar tudo, ó. Configurar controladores de jogos USB. Você também encontra ele vindo aqui no seu painel de controle, dispositivos e impressora, e aqui também já aparece o mesmo caminho de você vir pesquisando aqui. Então nessa tela aqui, galera, ó, já aparece aqui o meu Arduino Leonardo sendo reconhecido como um controlador. Tanto é que ele já está como um joystick aqui, né? Então o que nós vamos ter que fazer? Eu vou clicar com o botão direito, vim aqui em configurações do controlador de jogo, vou vir aqui, ó, vai estar Arduino Leonardo aqui, o status ok, vou clicar em propriedades, ó. E aqui já está o nosso volante, ó. Já está aqui aparecendo todos os nossos eixos aqui do pedal, do volante e dos botões. E aqui nesse tutorial, galera, eu só ensinei a fazer o volante com force feedback. Eu tenho uma playlist que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, ensinando como fazer os pedais e como fazer o câmbio. A mesma coisa você vai estar fazendo para o volante com force feedback aqui. Então tem alguns eixos aqui que vão estar desligados, não vão estar mexendo na hora da configuração lá. E você também não vai precisar configurar lá. Então, como esse é um tutorial de como fazer o volante com force feedback, eu não vou estar mostrando isso lá, porque no tutorial de como fazer o volante, o kit completo sem o force feedback, eu ensino como configurar os pedais e o câmbio lá também, beleza? Bom, então agora você já viu que ele está reconhecendo como controlador de jogo. Você pode dar um ok aqui. Eu vou até minimizar essa página aqui, que a gente vai precisar abrir ela novamente aqui, beleza? O próximo passo agora é voltar na nossa pastinha aqui, arquivos kit GTEC, e vamos instalar o nosso software aqui, o willconfig. Esse é o nosso software de configuração do nosso volante. Eu vou dar 2 cliques neles aqui. Bom, galera, ele já me abre essa telinha aqui. É uma instalação padrão do software aí, é bem simples. Ele é bem rapidinho para instalar também. Você só vai vir aqui, clicar em Next, I agree. E aqui no destinatário da instalação, galera, no local do arquivo que vai ser instalado o nosso software, willconfig, você vai clicar aqui em Browse, vai vir aqui neste computador e vai instalar aí no seu disco local C. Você deixa selecionado disco local C aqui, ó, sem estar nenhuma pasta. O disco local C, aí ele mesmo vai criar uma pastinha para ele aqui. Mas ele tem que estar no seu disco local C, beleza? Aí você vai dar um install. Pronto, ele já vai estar instalando bem rapidinho. Pronto, vou clicar em Finish e ele já vai abrir o nosso software. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, galera, e o nosso software da configuração do nosso volante caseiro já abriu, já está aqui. Agora só falta a gente estar configurando ele para funcionar o nosso volante. Coisas básicas que você tem que saber aqui do nosso software do willconfig. Aqui em Steering, galera, é para você configurar quantos graus você quer jogar no seu volante. O nosso volante caseiro aqui tem no máximo 2160 graus. Então se eu quero jogar com 2160 graus, eu vou configurar aqui 2160 graus. Se eu quero jogar aqui com 1080, vou vir aqui e vou deixar lá a 1080 graus. Nesse caso aqui eu vou deixar 900. Ok, aqui em status, galera, vai ter um triângulo. Esse é o triângulo do nosso volante. Quando giro o meu volante, esse triângulo vai girar. Aqui são as barras dos nossos pedais e aqui são os botões. Aqui em Select, aqui tem que estar em Game Device Arduino Leonardo. E aqui em willcomport vai estar a porta que está aqui no meu gerenciador de dispositivos, ó.
porta Arduino Leonardo, ó, com 12 e aqui está com 12, beleza. Aqui em Game Effects, aqui são os efeitos do nosso Force Feedback. Como eu falei pra vocês, ele tem muito tipo de efeito de Force Feedback aqui. Se vocês quiserem, galera, se vocês comentarem muito, eu faço um vídeo ensinando a como configurar certinho, basiquinho, tranquilinho aqui, como tá fazendo passo a passo de configuração do Force Feedback pra você ter uma experiência boa. Porque, ó, são muitas barras de configurações aqui, são muitos tipos de efeitos pro Force Feedback, ó. Tem mais efeitos aqui, tem aqui embaixo, aqui também, tem filtro aqui também, que é muito importante. Mas hoje eu vou, no final do vídeo, eu vou estar mostrando uma dicasinha bem rápido, que você já vai ter uma experiência muito boa. Então assista até o final para você não perder. Bom, o próximo passo aqui é você vir aqui em Advanced Settings. Vem em Advanced Settings que vai abrir essa outra telinha aqui. E aqui em Driving Settings, galera, aqui em Command Mode, você vai clicar nessa setinha e vai ter algumas opções para você setar aqui. Você vai deixar em PWM mais menos. Aqui em PWM Frequency, vai clicar aqui nessa setinha e vai estar deixando a máxima aqui, galera. Aqui em Encoder PPR, você vai vir aqui e vai estar deixando 600. Beleza, por padrão ele já vem 600 aqui também. Digital Input são as configurações do nosso câmbio, os botões do câmbio. E aqui em Analógicos Input são as configurações dos nossos pedais. Nesse tutorial eu não vou estar mexendo nisso aqui porque eu já tenho um tutorial, como falei pra vocês mais uma vez, o tutorial de como fazer o volante caseiro, o kit completo sem o Force Feedback, que eu já ensino a como configurar os pedais e como configurar o câmbio. A única coisa que você vai ter que ver aqui, galera, confirmar, é que se aqui no eixo X, aqui a Axis X, está esse ENC 01 aqui, ó. Se você clicar aqui, vai ter 0 a 11, vai ter um monte de coisa aqui. Você vai deixar em ENC 01, por padrão ele já vem aqui e vai dar um OK aqui. Feito isso, seu volante já vai estar funcionando. Deixa eu ligar a câmera do volante aqui pra vocês verem ele aqui. Bom, galera, já liguei a câmera do volante aí para vocês estarem vendo a reação do Force Feedback aqui também e eu tá configurando ele aqui. Bom, ó, como vocês podem ver, eu tô girando meu volante aqui, mas ele não tá girando o triângulo ali, aquele triângulo tinha que estar girando ali, beleza. Mas o que acontece, ó, lembra do botãozinho on-off que eu falei pra vocês lá que você tem que ligar na porta digital 6 do Arduino, que eu falo pra vocês que serve pra calibrar e desligar o volante? Então, eu tenho que ligar esse botão. Se esse botão estiver desligado, meu volante não vai funcionar. Então eu vou pegar, o que eu vou ter que fazer, ó. Uma coisa que vocês têm que entender, quando ligar esse botão que fica na esquerda da caixa do volante, quando ligar esse botão aqui, um botãozinho on-off, a partir do momento que eu liguei ele, a posição que está o meu volante aqui, o meu volante físico, esse aqui, é a posição que o meu software vai entender que aquilo ali é o centro. Então eu tenho que centralizar o meu volante para mim, aqui mesmo, a minha visão dele, deixar bem no centro e ligar o botão, ó. Vou ligar o botãozinho aqui, pronto, liguei o botão. Então, ó, eu vou girar o meu volante agora, ó. Agora o meu volante já está funcionando, ó. Os 900 graus, que é uma volta e meia para cada lado, ó. 900 graus, uma volta e meia para direita aqui, beleza, ó. E galera, ó, uma coisa, se você estiver girando para a esquerda e aquele triângulo estiver indo para a direita, você vai ter que fazer, você vai desligar esse botão do volante, vai voltar o seu Arduino pro centro aqui, vai vir aqui, marcar essa caixinha inverte, né, no meu caso a minha já tá marcado, mas se não tivesse marcado, ó, vou ligar o volante de volta, ó, tô girando para a esquerda e ele tá indo para a direita, ó. Então o que você vai ter que fazer? Você vai desligar o botão, toda a configuração que você mexer aqui, você tem que fazer com aquele botão desligado, beleza? Então eu vou marcar essa caixinha inverte, centralizo meu volante de novo na minha visão, ligo o botão e ele já voltou certinho, ó. Agora sim, eu tô virando pra direita, ele tá indo pra direita, esquerda, esquerda. Beleza, agora vamos ver se o nosso Force Feedback tá funcionando. Pra isso, galera, eu já vou te passar pra vocês uma configuração rapidinho aqui, bem simples, que vai ser muito boa pra você ter uma experiência muito boa com o volante com Force Feedback aí, ó. Eu vou desligar meu botão aqui, o que você vai ter que fazer, ó. Aqui em Games Effects eu vou deixar tudo no máximo. Aqui em Desktop Effects tudo no 0, desligado. Steering Stop aqui, galera, esse Steering Stop, essas duas barras que ele tem aí, o Damper e o Spring, vocês vão deixar no 100%, tá? É esse daí que vai estar fazendo a trava do seu volante, galera. Ele vai travar 900 graus ou vai travar 2260, os graus que você configurar lá. Mais pra frente eu mostro isso daí, eu acabei esquecendo que essas duas opções aí tem que estar no 100%, beleza? Pra poder travar. Aqui no User Effect, aqui vai estar tudo no 0, o único que vai estar aqui em 30% mais ou menos, ó, é esse Spring aqui. Feito isso, você vai ter uma reação real do seu volante. Como é essa reação real que eu tô falando pra vocês? É o que? Quando o seu veículo estiver parado, por exemplo, eu tô lá com o meu carro parado. Quando gira o meu volante também tem que ficar parado. A partir do momento que eu começar a acelerar esse meu veículo, que o meu volante tem que voltar, né? De acordo com a física, ela vai centralizar o meu volante. Essas configurações aqui, galera, eu deixo tudo no 100, mas lá no jogo, por exemplo, o Euro Truck, eu aconselho você estar deixando em 70, 60% mais ou menos, porque o Force Feedback é bem pesado. E muito pesado já chega a sair fora da realidade, mas então você deixa em 60% mais ou menos lá,
que já dá bom. Bom, ó, então segue essa configuração que eu deixei pra vocês aqui, ó, vou ligar meu botão. Agora se eu giro o volante, ele fica parado, porque eu não tô em nenhum jogo aberto, ele não tá centralizando. Ele só vai centralizar quando chegar aos 900 graus dele aqui, ó. Aí se eu soltar, ele volta devagarzinho aqui. Mas lá no jogo ele não vai fazer isso, ele vai voltar de acordo com o jogo mesmo. Se eu acelerar o veículo, daí sim ele vai voltar. Mas ó, eu já tô sentindo force feedback aqui, ó. Quando chega aqui 900, ele já começa a pesar. Não tanto porque eu não tô no jogo. Eu vou abrir o jogo pra vocês, vou mostrar lá no jogo. Aí vocês veem a reação dele lá melhor. Agora a única coisa, nós temos que calibrar esse nosso volante. Então vamos calibrar esse volante aqui. Eu vou vir lá no meu painel de controle, vou buscar aqui de novo no meu dispositivos impressoras, né? Arduino Leonardo, vou clicar com o botão direito no controlador de jogo. Aqui no Arduino Leonardo eu vou clicar em propriedades. E aqui vamos configurar, vamos calibrar o nosso volante aqui. Esse passo da calibração, galera, é muito importante, tanto para o force feedback, tanto para o funcionamento do volante nos jogos que você for estar configurando. Então eu vou vir aqui em configurações, vou clicar aqui em restaurar padrões, dar um clique nele e já reseta todas as configurações que tiver feita aí. É bom você clicar aqui e vou aqui em calibrar. Beleza, eu vou vir aqui em avançar agora, avançar novamente e vou marcar essa caixinha aqui só para exibir os dados dos nossos eixos aqui, ó. Como você pode ver, ó, no meu eixo X ali que é o meu volante, né? Conforme eu mexo ali, já mexe o eixo X. Então o que eu vou ter que fazer? Como lá no meu Wheel Config aqui, ó, o Wheel Config eu setei 900 graus, é 1 volta e meia para cada lado. Então eu vou girar 1 volta e meia para esquerda e vou voltar para o meu centro. Vou girar 1 volta e meia para a direita e vou voltar para o meu centro. Feito isso, como eu não tenho os pedais para configurar, eu não vou pressionar os pedais aqui. Então eu vou clicar em avançar, avançar novamente, avançar e concluir. Aí aqui eu vou dar um aplicar e agora sim ele já está reconhecendo meus 900 graus certinho, ó. 1 volta e meia para cada lado aqui, ó. Aí a galera pergunta também, e Gustavo, se eu quiser jogar com os 2180 graus aqui, o que eu vou ter que fazer? Ó, simples, galera. Só vai desligar o botão aqui, tacar para 2160 graus e vai ligar o seu volante, que ele já vai se autoconfigurar com 2160 graus, ó. 1 volta completa, 2 voltas. Ó, o force feedback já começa a pesar aqui agora para mim, ó. 3 voltas, ó. 3 voltas completas, ó. Ó, o force feedback voltando, ó. Para cada lado, agora 3 voltas para a direita. 1, 2, 3 voltas para a direita. Se eu solto o volante, ele já volta para o centro aqui agora. Bom, galera, eu já abri aqui meu ETS2. Vamos fazer a configuração nele aqui. Então, ó, você vai vir aqui em opções, vai vir em controles. Aqui em controles, nessa primeira opção de lá de cima, que tá aqui, ó, teclado, você vai clicar nela, pode estar aqui para você somente teclado. Você vai clicar nela, vai colocar aqui, ó, teclado mais Arduino Leonardo. Subtipo de controle, você vai deixar aqui volante, nosso volantão aqui. Transmissão, essas coisas aqui, ó, você vai colocar o H-Shift, né, configurar o seu câmbio e tal. Mas no volante mesmo aqui agora, você vai vir em sensibilidade da direção, vai deixar na máxima. Não linearidade você vai deixar na mínima, aqui tudo para a esquerda. Ó, não linearidade tudo na esquerda e sensibilidade tudo na direita. Isso aqui é muito importante. Se você sentir que você tá com muito delay, aquela impressão de delay, você gira o volante aqui depois do tempo que gira lá, certifique-se de que está nessa configuração aqui, ó. Agora o que nos importa aqui é isso aqui, ó, force feedback, ó. Você vai ativar a opção do force feedback. Como eu falei pra vocês lá, galera, no nosso software você já tem muita configuração de force feedback. Aqui no ETS você também tem, por isso que eu escolhi aqui o ETS para configurar. Aqui você tem ganho do force feedback, rigidez, centralização, força do force feedback, força do motor, não sei o que, colisão. E essa parte da configuração do force feedback, galera, é uma coisa que meio que é do seu gosto. Eu gosto do force feedback bem pesado mesmo, ao ponto que chega e fique meio surreal mesmo. Eu gosto dele assim, eu gosto de sentir o peso do volante mesmo aqui. Mas o que eu recomendo pra vocês aí, pra não ficar muito chato, se o seu volante ficar com barulho de bater, ficar mexendo muito sua mesa e tal, porque pra mim aqui mexe bastante até. O que você deve fazer? Então aqui em force feedback do terreno, você vai deixar mais ou menos em 30%, 20, 30% aqui, ó. Force feedback do motor você também vai deixar em 20, 30% daqui. E o force feedback dos amortecedores você deixa mais ou menos em 50%. Isso já vai evitar o seu volante ficar tremendo muito quando você entra em estrada de terra, coisas, imperfeições no asfalto. Vai evitar de ficar tremendo muito o volante. Então aqui, ó, vamos configurar nosso volante. Eixo da direção, aqui já vem por padrão sempre controle eixo X, que é exatamente o nosso volante aqui, ó. Como você vê, ó, eu giro meu volante, ó, aos 900 graus, ó, ele já tá girando a nossa barra laranja do volante ali, ó. Aqui nessa tela você não sente o force feedback, tá? Você sente só um pouco. Eu tô sentindo pesadinho aqui, mas é padrão, normalzinho mesmo. Se não veio configurado aqui, simples, vai clicar aqui e vai girar o seu volante para qualquer lado. Gira para ele para qualquer lado, ó. Pronto, ele já acertou ali. Zona morta, lembrando, deixa na mínima isso aqui para você não ter zona morta, ó. Como você pode ver, o nosso volante não tem zona morta nenhuma aqui.
você vai ver melhor no jogo. Bom, lembra que eu falei pra vocês, galera, que de acordo com a física, a configuração que eu passei pra vocês aí, que eu tô ensinando agora, mexer aqui no ETS lá no nosso Wheel Config, é a mais realista. Porque, ó, caminhão desligado, gira o volante, ó, ele não volta pro centro, ó. O caminhão tá parado, né? Não tem como o volante voltar pro centro sozinho, né? Eu vou mostrar uma configuração aqui pra vocês verem, pra vocês poderem ver aí na câmera. Eu vou ver aqui nos controles, ó, e vou tacar essas configurações tudo no máximo aqui pra mexer bastante, pra vocês poderem ver aí. Porque eu aqui eu já sinto bastante, a que tava antes. Só que como na câmera não vai dar pra ver muito, eu vou ativar no máximo pra vocês conseguirem ver o volante tremer aqui. Pra vocês verem a força do force feedback mesmo, ó. Ó, vou dar partida no caminhão aqui, vocês vão ver que o volante vai começar a vibrar de acordo com o motor dele, ó. Por exemplo, ó, ele tá parado, ó. Paradinho o volante, né? Vou dar partida aqui. É, dá pra ver pouca coisa na câmera aí, galera. Ó, mas você pode ver, o volante tá dando umas vibradas, ó. Pode ser que vocês não estejam chovendo, não. Bom, mas pra mim tá vibrando bem aqui, ó. Ó, eu vou dar uma aceleradinha aqui com o caminhão, ó. Ó, agora sim dá pra vocês verem, ó. Conforme acelera, ele começa a vibrar mais, ó. Bom, a física. Eu vou aqui pra estrada de terra aqui, ó. E vai começar a mexer o volante, ó. Olha lá, ó. Agora vocês conseguem ver, ó. Agora vocês conseguem ver. Por quê? Eu tô passando em imperfeições, buraco e tal. Agora se eu parar o caminhão, deixa eu frear aqui, puxar o freio de mão. Puxei o freio de mão, o caminhão parou. Só tá vibrando por causa do motor, por causa daquela configuração que eu deixei no máximo lá agora. A força do motor, né? De acordo com o motor. Deixa eu acelerar aqui, deixa eu sair daqui, ó. E ó, uma coisa, deixa eu mostrar outra coisa aqui também, ó. Vocês já viram aqui, né? Ele batendo aqui, né? De acordo com o asfalto que a gente tá aqui, né? O terreno, ó. Já aproveita aqui, ó. Vê que tá sem nenhuma zona morta, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu entrar aqui na pista. Aí, entrei. Ó, vou parar o volante todo. Vou deixar meu volante aqui na metade aqui, ó. Ele vai ficar voltando sozinho porque ele tá vibrando, né? E conforme vai vibrar, ele vai voltando devagarzinho. Então deixa eu tirar essa configuração da vibração aqui, já que não dá pra ver muito na câmera aí, é mais eu que sinto. Ó, force feedback do terreno e do motor aqui, deixar mais ou menos em 40%. Aí já para já. Caminhão ligado. Volante tô parado, vou começar a acelerar. De acordo com a física, esse volante ele tem que centralizar. Vou começar a acelerar aqui. Eu tô acelerando no teclado, tá, galera? Porque eu tô sem os pedais aqui, ó. Ó, o volante já tá voltando pro centro, ó. De acordo com a velocidade que eu estiver aqui, galera, esse volante tende a centralizar mais, ó. De acordo com a coisa aqui, ó. Ó, ele pega e já centraliza, ó. Se eu soltar ele aqui, já volta, ó. Pegar aqui também, já volta. Entendeu? Esse é o nosso force feedback. Deixa eu limpar essa câmera aqui. Essa é a reação, galera. Vocês vão ver que é uma outra experiência estar jogando com o volante com force feedback aí. E é basicamente isso. É uma configuração bem simples, não é difícil de fazer. Ui. E ter que jogar no teclado, acelerando no teclado e mexer no volante é ruim. Olha lá, ó. Bom que você já vê a reação do force feedback aí batendo. Aí, ó. Vamos bater, ó, o caminhão. Aí, já bate tudo aqui. Muito conteúdo passado para vocês aqui nesse tutorial de como fazer o volante caseiro com o force feedback. Eu espero que vocês estejam seguindo tudo e assistindo aqui até o final, que eu não esteja falando sozinho também. Então se você assistiu aqui até o final, galera, eu assisti até o final, que vai me motivar pra caramba, beleza? Se você seguiu todos os passos aí, com certeza você vai construir o seu volante caseiro. Eu quero saber se você conseguiu ou não. E outra coisa, galera, se você estiver tendo problemas de bugs aí, o seu force feedback não funciona, calma, respira aí que tem tudo solução, é caseiro. Uma coisa estragou para funcionar, volta, a gente resolve, com certeza aí vai funcionar. Eu já fiz um vídeo tutorial específico de resolvendo os bugs do force feedback no Wheel Config. É uns bugzinhos que se você enfrentar aí, calma que tem um tutorial para você resolver e ter as soluções aí. Vou estar deixando aí no card na descrição, vai estar aparecendo aí resolvendo os bugs do Wheel Config. Lá tem todos os bugs possíveis que pode aparecer e claro a solução para resolver esses bugs aí. E galera, espero muito que vocês tenham conseguido chegar ao resultado final como eu cheguei nesse tutorial, com o seu force feedback funcionando tranquilo e todos os componentes aí para você fazer a compra vai estar na descrição do vídeo para você não comprar errado e não ter aquela dificuldade de encontrar os componentes que nós utilizamos. Se você curtiu então, não esqueça de deixar aí a sua marca que você curtiu, deixe seu comentário, deixe o seu like, compartilha também que motiva pra caramba. E se você não faz parte aqui da GTEC, não faz parte do canal, vem fazer parte, seja um membro, inscreva-se, ative o sininho para você ficar por dentro desses e outros mais tutoriais aqui no canal, beleza? Se você quiser ajuda, tem meu Instagram aí, @GustavoGTEC, tem os nossos grupos no Facebook, grupo no Discord, a galera toda se ajuda lá, beleza? Falou, valeu, é nóis e fui!